Mundo de 2026 consolidou um movimento que já vinha ganhando força. O novo jeito de fazer essa cobertura esportiva, a Cazé TV misturou jornalismo, entretenimento, linguagem de internet e creator em uma experiência completamente diferente da TV tradicional. Mas será que esse modelo ele veio para ficar? Eu sou a Thaís Carra, sou especialista em comunicação e branding e esse é mais um episódio do Trend Talks do InfoCast. Oi, Dessa! Olá, Tatá, tudo bem? Tudo bem, audiência? Aqui é Andressa Grifante, sou jornalista especialista em Creator Economy. E o nosso assunto de hoje, então, vai além desse sucesso de audiência da Cazé TV, que já está repercutindo amplamente. O que a gente quer aqui é mergulhar mais a fundo no branding, nos riscos de um modelo que parece estar no auge, né? Mas talvez não se sustente. Exato. O que a Cazé TV fez foi transformar essa transmissão em uma experiência de comunidade, né? O público ele não está apenas assistindo o jogo, ele está participando ali via chat, ele entende as referências, tem esse conteúdo mais ali em real time, compartilha memes e sente que faz parte daquela conversa, né? Mas esse mesmo diferencial traz um desafio, né? Existe uma linha muito tênue entre autenticidade e excesso. Em alguns momentos, o amor ele acaba reforçando alguns estereótipos, se aproxima de caricatura. Em alguns momentos também viralizou no X com alguns pontos bem específicos. E quando uma marca ela cresce e deixa de falar apenas com a comunidade para atingir um grande público, ela passa a ser cobrada por critérios mais amplos de reputação e posicionamento. Eu acho que a Cazé TV ela descontraiu muito o conteúdo, colocou creators dentro da transmissão, o que é muito legal. No contexto de Copa do Mundo, transmissão esportiva, acho que tem espaço para isso, principalmente junto a esse público mais jovem. Mas existe um risco jornalístico aí, que muita gente do segmento, muita gente do mercado tem questionado. Então, assim, a gente está saindo daquelas perguntas padrão, que são engessadas, da Rede Globo, por exemplo, que faziam aquelas perguntas, né, bem básicas ali para os jogadores. Qual que é a sensação de ganhar? Para também ir para um outro extremo, que é o Diogo Defante, um humorista, fazendo ou tirando onda, né, com entrevistados, ou pedindo para um jogador mostrar a rolinha ao vivo. Então, assim, tem essas críticas, porque existe um meio termo aí que precisa ser encontrado, né? Não precisa ser tão engessado e tão sério, mas também não pode descambar para uma esculhambação completa. Eu acho que um bom exemplo também, que eles foram bastante criticados, foi o volume de publicidade também de casa de aposta, né, durante as transmissões. Eles criaram alguns outros formatos, não apenas das transmissões dos jogos, então tinham alguns tipos de estatística. É um pouco comum quando a gente olha esse movimento do mercado esportivo, mas levanta um debate, eu acho que muito importante, sobre responsabilidade, experiência da audiência, a reputação da marca. Então, quanto maior a relevância, né, desse veículo, maior também é a cobrança sobre essas escolhas comerciais que ele faz. Bastante criticados, principalmente por esse volume, né, de apostas e o tipo da publicidade. Então, em alguns momentos do jogo, havia um incentivo muito direto, quando alguém levava gol, quando tinha algum tipo de escanteio. Então, isso é muito importante a gente ter essa cobrança sobre responsabilidade. Acho que a gente não poderia deixar de falar sobre essa polêmica, embora ela já tenha sido bastante debatida, né? A questão das bets e em como ela entrou, porque foi de uma forma muito persuasiva para quem está assistindo realmente jogar. E a gente sabe que isso hoje é um caso de saúde pública, mas isso nos coloca nesse outro ponto que também está sendo criticado, né? De quem entende desse business, do mercado publicitário mesmo. Que é o mercado publicitário paga muito mais caro por um comercial na Globo do que por um anúncio fragmentado no YouTube. E na TV, a marca compra essa previsibilidade e o que a gente chama de brand safety, que é essa segurança da marca, né, para justamente ela não se ligar a algo que vai diminuir a reputação dela. No YouTube, o controle desse contexto ele é mais difícil. Então, a gente teve essa polêmica aí das bets e outras marcas que se linkaram à Cazé TV talvez tivessem aparecido ali no meio de um comentário de um apresentador falando sobre a aposta ou o quanto estava valendo apostar em tal coisa. Então, assim, é a marca aparecendo junto com talvez uma outra publicidade ali que gera polêmica, que
acaba repercutindo negativamente, não só para a Cazé TV, mas para os outros parceiros comerciais, né? Acho que um ponto importante que a gente pode trazer também, a Cazé TV, hoje ela depende quase totalmente ali do YouTube, né, para existir. Mas o YouTube, ele pode mudar o algoritmo, as regras de monetização a qualquer momento. Se o Casemiro, por exemplo, que é uma das figuras centrais ali, decidir sair da Live Mode, que é, enfim, a empresa por trás da Cazé TV, o canal ele vai perder a sua principal vantagem competitiva, né? Apesar de agora ter uns outros personagens, como Chico Moedas, entre outros, eles mudando um pouco o formato, indo um pouco para Instagram também. A comunidade tem o Casé como a principal referência, como se fosse um bate-papo de amigo. Então, acho que também aqui um ponto para a gente ressaltar é justamente, né, é um canal que a gente hoje não consegue dissociar do criador, né? Tanto é que o canal leva o nome dele, Casé TV, e tem a carinha dele ali. Então, eu acho que deve ser muito difícil ele sair. Eu acho que o contrato até deve colocar ali alguma cláusula dele com a Live Mode de ele estar ali na frente, né? Porque foi a Live Mode que deu essa alavancada nele, mas surfando a onda desse personagem que ele criou na internet, né? E eu acredito que um outro ponto aqui que é legal da gente pontuar é que não é um contra o outro, assim, não é vamos escolher a Globo ou o Cazé TV. Claro que a gente está falando de Copa, as pessoas vão assistir um jogo, elas escolhem um ou outro, mas tem gente assistindo em duas telas simultaneamente, às vezes está a TV na Globo ligada e tem gente acompanhando o chat pelo celular, né, o chat da Cazé TV, porque quer dar a sua opinião, mas quer assistir sem delay. A gente está vendo esse comportamento do público, que não é novidade, né, que é aquela questão de múltiplas telas, e a gente está dando uma diversidade de formatos, de opções para o público. Né? Então, acho que essa diversidade, essa questão de interagir com o conteúdo em múltiplas telas, isso já é um caminho sem volta. Tem público para todo mundo e, às vezes, uma pessoa... Eu mesma já assisti alguns jogos na Globo, assisti outros jogos pela Cazé TV, porque às vezes faz sentido quando eu estou em uma cafeteria trabalhando, quando eu estou em trânsito. Vale mais a pena eu abrir o celular e botar meu fonezinho e assistir pelo YouTube do que tentar abrir o app da Globoplay, que, enfim, tem uma outra dinâmica, até eu assistir o jogo que eu quero. Outra questão é que a Cazé TV está passando todos os jogos, a Globo não. Não é essa dualidade, tem espaço para os dois e tem um posicionamento muito claro ali dos dois, né? Quando a gente olha, né, nesse papo, acho que vale refletir também como as marcas se manterem relevantes num cenário onde milhares de pequenos criadores podem fazer suas próprias mini transmissões, né? Inclusive nesses formatos verticais. Eu lembro, enfim, quando começou ali o boom dos YouTubers também, teve o caso do Luva de Pedreiro, tem vários outros que eles faziam esses formatos menores, e aí foram colocando, acoplando webséries. Então, eu acho que tem uma variedade de formatos e também acho que tem essa oportunidade dentro das marcas de entenderem essas mini transmissões, né? Claro, aqui a gente está falando de uma transmissão gigantesca, que é a Casa TV, onde eles também colocaram agora narradores, deram uma profissionalizada, também a equipe tem jornalistas, mas eles não querem perder esse jeito, né? Vamos dizer assim, desse bate-papo dentro de comunidade. Mas, inclusive, essa exploração de outros formatos pode ser algo interessante para as marcas, né? Muitas marcas grandes, né, que têm condições para isso, já estão tentando criar suas próprias transmissões ou sua própria comunidade, seu próprio veículo de comunicação ali, não só falando de esporte, mas em outros segmentos. Eu acho que isso é uma tendência que pode aparecer cada vez mais, é um movimento que a gente já vê de algumas marcas, né? E outro ponto para a gente observar são as métricas, porque elas são diferentes, né, do YouTube, do meio digital para uma TV aberta. Então, Cazé TV talvez tenha um trunfo aí, porque ela entrega dados mais profundos para os anunciantes, coisa que o Ibope não consegue fazer. No final das contas, a Casa TV é um estudo de caso, né, sobre o ponto de vista de construção de comunidade, mas também acho que um alerta da dependência das plataformas e o custo desses direitos de transmissão deve ser levado em conta, né? A gente vai seguir acompanhando, como tu falou, é um caso a ser estudado. Eu acho que o Caselli já quebrou vários paradigmas, está mudando de fato
muito formato, muita linguagem dentro do jornalismo. A gente já viu programas que eram mais engessados na TV começarem a se soltar por influência desses criadores, por influência da internet, por verem que a nova geração aprecia mais esse conteúdo mais conectado com eles, né? Mais fluido. Mas, de qualquer forma, a gente vai seguir refletindo em cima disso, vendo essas transformações e trazendo outras reflexões também em próximos episódios. Agora a gente vai se despedindo aqui da audiência. Obrigado, pessoal. Na descrição do episódio tem mais links. Então, quem quiser me localizar no LinkedIn, eu estou como Tata Carra. A Andressa também vai deixar linkado aqui. E não deixa de contribuir com a sua opinião aqui nos comentários para os próximos episódios. Até a próxima. Isso aí. Tchau, tchau.